Bom, vamos para a nossa terceira aula. A aula de hoje, o que a gente vai ver são ferramentas, que vão nos facilitar no uso das aplicações dos princípios fundamentais da contagem. E isso vai ser muito útil ao longo do curso, principalmente quando a gente estiver abordando as distribuições, e em algumas situações de problemas de probabilidade. Bom, vamos começar falando de arranjo e permutação, certo? Logo depois vamos falar de combinação. Nós vamos ver na aula de hoje, em arranjo e permutação, que as duas situações, elas praticamente são a mesma coisa, A gente vai estar usando a mesma fórmula em duas situações de problemas diversos. Vamos começar? Olha, o ponto de partida é falar de arranjo simples. Arranjo simples nada mais é do que a gente trocar a ordem de elementos de um conjunto, aonde, quando eu faço a troca da ordem, eu estou gerando um elemento novo para o meu conjunto. Aí um exemplo clássico é esse aí, onde a gente tem um conjunto formado, por exemplo, com três algarismos, o 1, o 2 e o 3. Quando eu crio o número 312, ele é um número diferente do número 321, do número 132. Ou seja, quando eu crio os elementos com três algarismos, eu encontro algarismos distintos, Então, a ordem, ela faz a diferença, certo? É o que eu estou falando aqui, ó. A ordem dos elementos faz a diferença, certo? Bem, olha aí a mesma situação. Você tem um conjunto B com os elementos 5, 6 e 7. Uma maneira que a gente tem para construir, e agora meu foco é criar agrupamentos ou criar elementos do meu grupo, do meu conjunto novo, formado por dois algarismos. E aí uma forma é a gente usar a árvore, a árvore de possibilidades. Então eu tenho os números 5, 6 e 7, e aí eu crio meus novos números, de forma distinta. O 56, 57, 65, 67, 75, 76, certo? Então eu tenho com três elementos do meu conjunto, formando grupos de 2 em 2, ao todo eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? A anotação é essa, A anotação que a gente vai usar. E a ideia é usar as ferramentas de arranjo, permutação e combinação para substituir a ideia do princípio fundamental, certo? A fórmula é dada dessa maneira, arranjo de três elementos tomados 2 a 2, e o resultado vai ser, usando o princípio fundamental da contagem, 3, 2 e 1, que dá o produto sendo 6. A fórmula, então, de uma maneira geral, é arranjo de n elementos tomados de P a P, certo? Onde você tem o n, é o número total de elementos que tem no meu conjunto, e o P é a quantidade de elementos que eu vou estar formando para cada um do meu conjunto, Uma observação é que o n, ele tem que ser, o P, ele tem que ser menor ou igual que n, A fórmula que a gente vai usar, ou a fórmula que é dada para o arranjo, do arranjo NPAP, ela é da seguinte forma: ela vai ser o n fatorial dividido pela diferença do n menos p fatorial, certo? Então, exemplo, a gente tem aqui o arranjo 7, 3 a 3. É o 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial. Observe, 7 menos 3 fatorial é 4 fatorial. Uma maneira para a gente resolver isso, que a gente já viu na primeira aula, é fazendo um produto do 7 até o 4 fatorial, de maneira que a gente simplifica o 4 fatorial com o 4 fatorial. O que nos resta é o 7 vezes 6 vezes 5, que vai dar 210.
E aí a gente pode brincar então com alguns problemas. Olha esse aí, ó. Quantas palavras, né, com sentido ou não de 5 letras distintas podemos formar com as 20 primeiras letras do nosso alfabeto? Então você tem as 20 primeiras letras do nosso alfabeto e você quer formar palavras, né, com 5 letras. Quantas eu consigo formar ao todo? Né, ó? Então eu tenho 20. Lembrando que se eu trocar a ordem, e as palavras são 5 letras distintas, né? Se eu trocar a ordem, eu estou criando uma palavra nova, certo? Então a ordem ela é significativa, né? Ela é preponderante para eu resolver o problema. A gente vai usar esse artifício sempre que eu tiver com algum problema envolvendo arranjo, permutação e combinação, certo? Então a ordem para arranjo e para permutação, ela é crucial. Ela vai gerar uma situação nova. Arranjo de 20, 5 a 5, vai ser dado por 20 fatorial sobre, faltou a barra aqui, né? 20 menos 5 fatorial. Ou seja, 20 fatorial sobre 15 fatorial. Então eu faço o produto do 20 até o 15, que fica mais fácil de eu simplificar, não é isso? E aí dá esse número feioso aí, ó. Outro exemplo, você tem, ó, para ocupar os cargos de presidente, vice-presidente da Câmara. Olha aí, esse é um problema clássico, né? Em cargos que existe uma certa ordenação, né? Candidataram-se 10 deputados federais. Então você tem 10 deputados para preencher 2 vagas, né? Então isso vai dar arranjo 10, 2 a 2. 10 fatorial sobre 8 fatorial, que seria 10 menos 2 fatorial. Aí você vai ter essas 90 possibilidades aí de escolhas, né? Bem, olha isso. Você tem um campeonato de futsal, será decidido em uma quadrangular final, envolvendo as seguintes seleções. Você tem então Brasil, Itália, Espanha e Argentina. E você quer saber de quantas maneiras distintas o pódio pode ser formado, né? Pode ser preenchido. Você tem as 3 primeiras posições. Você tem 4 possíveis times para ocupar as 3 posições, com arranjo de 4, 3 a 3, certo? Se você trocar a ordem, ó, se eu colocar Brasil, Itália e Espanha nessa ordem, primeiro, segundo e terceiro lugar, é diferente de Espanha, Itália e Brasil nessas ordenações. Então você cria uma situação nova. A ordem ela é relevante, né? Então você vai ter então arranjo de 4, 3 a 3, que vai dar o quê? 4 fatorial sobre 4 menos 3 fatorial, 4 menos 3 fatorial é 1 fatorial, que é 1. Por isso que aqui ficou só 4 fatorial, que vai dar as 24 maneiras distintas, certo? Bem, visto isso, a gente pode definir o que a gente chama de permutação simples. Na situação de arranjo, a gente sempre fazia as trocas, né, com N elementos tomados P a P, onde eu definia que o P, nas situações de arranjo, o P era menor do que o N. Se eu tiver a situação onde o P e o N são iguais, ou seja, eu quero criar grupos de N elementos com N possibilidades, com N trocas, a gente vai definir o que a gente chama de permutação simples, certo? E esses conjuntos que a gente obtém, a gente chama de anagramas, que já foi visto na aula 2, né? A fórmula da permutação, então, que nada mais é do que o arranjo N a N, é N fatorial. Se você for usar a fórmula, você vai ter N fatorial sobre N menos N fatorial, que é 0 fatorial, que é 1, por definição. Gera nosso N fatorial, certo? O N fatorial, relembrando, é eu multiplicar os números naturais de forma decrescente até o 1. Positivo? Vamos continuar. Bem, alguns exemplos aí, ó. Você tem um conjunto formado por 3 elementos, né? As letras A, B e C. E você quer criar grupos com 3 elementos, né? Só com as 3 letras, só combinando elas, né? Não vou usar o termo combinando não, mas só permutando elas, que acho que é mais evita confusão, né? E aí você vai ter então 3 fatorial, que são essas possibilidades aqui, tá vendo? Eu crio a letra A, B, C, a possibilidade, né? A, C, B, B, C, A, fazendo só a permuta das letras nas posições, tá vendo? Gera o que a gente gera 6 anagramas, né? Olha outro exemplo, ó. Quantos números com 5 algarismos distintos podemos formar de 1 a 5? 5 fatorial
que é o 120, né? E anagramas da palavra cola, 4 letras. P de 4, ou seja, permutação de 4, que vai dar as 24 possibilidades, certo? Muito fácil, né? Bem, agora a gente tem a palavra estudar, certo? E aí a gente pode brincar à vontade, ó. Eu quero, por exemplo, aí retomando o que a gente fez na aula 2, né? Que foi a aula de exercício, a gente tem anagramas da palavra estudar, todas, eu não tenho repetição de letras, tá? E eu posso brincar agora, ó. Quero colocar situações que a letra E, a letra U, inicia no E, termina com U, inicia no U, termina com E. Ou seja, eu estou usando só que termina com vogal e começa com vogal, certo? Termina com vogal e começa com vogal, eu fixo as condições, tá vendo? Em cada uma delas e permuta as demais. A gente tem ao todo 2, 4, 6, 7. Então sobraram 5 posições para eu permutar, né? 5 fatorial. Como a gente tem 5 fatorial para cada uma dessas condições aqui, a gente vai ter ao todo 6 vezes 5 fatorial, que dá os 720 possibilidades, certo? Dá 5.040. 5.040 seria a permutação das 7 letras, certo? Bom, uma outra abordagem para a gente vai ser a permutação com elementos repetidos. Vai ser muito utilizado lá para frente dentro de probabilidade, né? A gente vai construir uma distribuição que vai precisar muito dessa ferramenta, né? A permutação com elementos repetidos, eu passo a ter a troca de posições, aonde eu tenho que levar em conta, quando eu tenho repetição de elementos, né? Da troca entre elas, não afetar o resultado, certo? A fórmula é dada da seguinte maneira, ó. Permutação de N elementos, onde eu tenho repetição de A elementos, B elementos, certo? E assim sucessivamente. Bem, isso vai ser N fatorial, e eu vou dividir pela permutação dos elementos que estão repetindo, ó, certo? Que não vai gerar um elemento novo, né? Por isso que divide por ele, ó. Por exemplo, olha essa situação. Eu tenho a palavra matemática, aonde eu tenho 2 letras M, 3 letras A e 2 letras T, certo? E a letra I, letra C, algumas não repetem, né? Letra E, letra I, letra C, certo? Bem, das 10 letras. Então eu tenho a permutação de 10 letras, aonde tem 2 letras M, 3 letras A e 2 letras T. 3, 2, 3, 2. Então é 10 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Isso vai gerar ao todo 151.200 novos anagramas, certo? Outro exemplo clássico, ó. Quantos números de 5 algarismos podemos escrever com dígitos 1, 1, 2, 2, 3? Observe, eu tenho a repetição do número 1, certo? Do algarismo 1, do algarismo 2. E eu quero números de 5 algarismos. Então eu tenho permutação de 5, onde o número 1 vai repetir 2 vezes, o número 2 vai repetir 2 vezes, e o 3 uma vez só, né? 5 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, que vai dar 30 possíveis permutações. Certo? Bem, com isso, a gente viu a situação então de arranjo e combinação. E agora, para a próxima aula, nós vamos abordar o tema o conteúdo da combinação, né? E vamos preencher essa parte de análise combinatória com combinação. Até a próxima aula.